Oi, turminha do terceiro ano de Ciências. Bem, gente, aqui é só para dizer um oi para vocês e a gente dá continuidade para a nossa aula de Ciências sobre o capítulo 5, a reprodução dos animais. Nós dividimos, né, a semana em duas etapas para que a gente faça um resumo bem específico, né, de cada conteúdo. E essa nossa segunda parte da revisão fala justamente sobre o desenvolvimento dos animais. A gente vai ver as semelhanças, né, que alguns têm e as diferenças, que é o caso da metamorfose. Espero que vocês gostem e a nossa aula de ciências já começou. Aula de ciências do terceiro ano, segunda videoaula, segundo semestre. Tema revisão, parte 2. Capítulo 5, a reprodução dos animais com o objetivo de rever os conteúdos. O desenvolvimento dos animais. Os filhotes de muitos animais têm muita semelhança com relação aos adultos, mas com um tamanho menor. Então, eu coloquei essas ilustrações aí, né? A gente vê vários animais, não é? No caso aí o canguru com seu filhote, o mico-leão dourado aí, o macaquinho com seu filhote, o urso com seu filhote e o leão com o seu filhote. Vocês podem ver aí realmente que mesmo filhotinhos, né, esses animais não tem diferença nenhuma em relação à sua semelhança na fase adulta, né? São muito parecidos, não é? As características aí, né, físicas muito parecidas, certo? Tá claro isso aí para vocês? Mas outros animais passam por grandes mudanças para chegar à fase adulta, gente. Esse processo é chamado, como a gente já conversou nas outras aulas, de metamorfose. Então, eu coloquei do lado a imagem aí, né, da metamorfose da borboleta, que nos próximos slides a gente vai, no caso, né, esclarecer mais um pouquinho aí, né, adentrar mais nesse tema, tá certo? Então, antes da gente falar da metamorfose aí de algumas espécies, eu queria falar um pouquinho sobre o conceito, né, do significado de metamorfose. Bem, mudança ou alteração completa no aspecto natureza ou estrutura de alguém ou de alguma coisa, né? Então, aí é uma transformação. Por isso que eu até coloquei em negrito a palavra transformação, porque a metamorfose nada mais é, gente, do que uma transformação. Já na biologia, que é específica, a gente está falando justamente sobre as espécies, né? Uma transformação pela qual passa alguns animais que, no decorrer do seu processo de desenvolvimento, resulta numa forma e numa estrutura completamente diferente com a inicial, né? Que é justamente o que acontece com as espécies, né? Quando eles são pequenininhos, né? Durante o processo de reprodução, eles a gente observa assim que é totalmente diferente, né? No começo, na estrutura, para o final, né? Então, assim, resulta numa forma, numa estrutura completamente diferente das iniciais. Então, no início é uma coisa, no final se transforma em outra coisa completamente diferente, né? Que a gente sabe muito bem o que acontece, principalmente com a borboleta, né? Que a gente já conversou, mas que a gente vai voltar agora no próximo slide para ela, tá certo? Tá claro também isso aí para vocês? Metamorfose da borboleta. Eu coloquei essa ilustração, né? Mas no livro, lá no livro da gente, lá na página, eu acho que 61, tem bem direitinho dizendo lá todo o processo, bem mais detalhado. Então, acontece o acasalamento, né, entre a fêmea, né, e o macho da borboleta. Aí a fêmea coloca o ovo, depois de um tempo vira, no caso, o ovinho, né? Sai daí, no caso, a lagarta, não é isso? Depois, que a lagarta sai do ovo, começa a comer as partes da planta onde ela está. A lagarta, né, no livro fala bem detalhado que ela dobra de tamanho, gente, em um dia, né? Só se alimentando. Depois a lagarta passa para a fase da pupa, tá aí a pupazinha aí, né? A setinha, né? Que ocorre lá dentro do casulo. Nessa fase, gente, já aparecem já as asas, né? E no final da metamorfose, a lagarta já se transformou em borboleta. Então, ela sai do casulo e se alimenta principalmente de néctar, né? Que é a glicosezinha das plantas, tá certo? Então, no livro tem bem mais detalhado, mas aí vocês, como o próprio nome fala da metamorfose, há uma mudança, né? Vocês estão vendo aí como diferencia aí, uma lagarta e depois para virar aquela borboleta aí é bem diferente a imagem, né? Ok? Vamos para a próxima.
E aí a gente também vai falar sobre a metamorfose do sapo, né? Também no livro da gente tem falando direitinho, né? Então, assim, o macho e fêmea se acasalam, né? No caso do sapo, depois coloca os ovinhos lá dentro da água, né? Depois o filhote lá, né? Que é chamado até no caso de girino, ele vive na água, não tem patas e nada com a ajuda da cauda, vocês estão vendo aí, né? Depois o corpo do girino passa por transformações novamente, cresce, surgem as patas, a cauda diminui, né? E depois o sapo começa a respirar, gente, pelos pulmões e passa a viver fora da água, né? E ao final da metamorfose, o sapo se torna adulto. Então, aí também tá bem simples e bem claro para vocês, tá certo? A gente agora vai falar de outra metamorfose, gente, que é do mosquito Aedes aegypti, né? O mosquito da dengue, né? A gente sabe que a gente está numa pandemia aí, né? Em relação ao coronavírus, mas a dengue também aparece muitos casos aí no nosso estado. Então, assim, ó, depois também do acasalamento, né? A fêmea coloca os ovos lá na água, né? Depois, esses ovos começam, né? Surgem as larvas, depois as larvas ficam lá na pupa, lá, né, guardadinhas lá, até eles se tornarem na fase adulta, né? Então, aí é todo o processo também dessa metamorfose, tá certo? E a gente falou de 3 tipos de metamorfose, né? A gente conversando aí sobre essas transformações, né, desses serezinhos aí. Só que eu escolhi a metamorfose aí do mosquito da dengue, né? Porque a gente está no momento que a gente está falando muito de saúde, de se prevenir, de se guardar. Então, a atividade é o seguinte, gente. Primeiro, o mosquito da dengue é o Aedes aegypti. Pesquise e escreva 2 formas de prevenção no combate dessa doença na nossa casa. Então, bem simples. Vocês pesquisam aí 2 formas do combate, né, de prevenção à doença, né, no caso da dengue, e resistam bonitinho, né? Ó, a observação, não esqueça de registrar tudo no caderno de ciências, tá bom? E bons estudos, tá certo? Então, muito simples, só para a gente fixar mais essa coisa aí de metamorfose e ter uma atividade relacionada a uma dessas transformações, tá bom? E para finalizar ainda, falando de saúde, né, já que a gente falou também em pandemia, a gente está aí com a Liga Anti-Coronavírus, né, as recomendações, né, básicas que nós precisamos também fazer diariamente para ter o cuidado para que esse vírus não chegue na nossa casa, né, na nossa família, tá bom? Primeiro, lavar as mãos com água e sabão ou use álcool gel, né? Isso é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, ter todo esse cuidado. Evite aglomerações. Se precisar sair de casa, né, uma necessidade, use, não deixe de usar máscara, que realmente é uma coisa que nos protege, tá certo? Evitar o contato físico e não compartilhar objetos pessoais, né? Então, ter esse cuidado, né? A gente não tá tendo esse contato físico. E cobrir o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Então, aí são os cuidados básicos que nós devemos ter em relação ao coronavírus, tá, gente? Só para que a gente feche essa aula aí, já que a gente falou em dengue, em cuidados, e agora eu também estou falando dos cuidados desse momento que a gente está vivendo, dessa pandemia, que mudou completamente as nossas vidas, ok? E é isso aí, gente. E até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. E a gente fica por aqui, tá? Tchau, tchau.